Bom dia, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu vou fazer uma explicação rápida sobre a aula de reposição. Nós ficamos uma semana sem colocar atividades, sem explicações para vocês na plataforma Tagnos, e eu já disponibilizei para vocês agora, depois do retorno, o dia da nossa reposição. Então, nós temos uma semana para repor aquela aula que ficou sem ser postada na plataforma, tá? Esta imagem vai aparecer para vocês na tela do computador ou na tela do celular, e ela vocês podem baixar, fazer download para poder responder. Se quiser imprimir, pode imprimir, não é obrigatório, tá? Mas vocês vão tê-la do jeito que está aparecendo aqui para vocês, tá? Essa atividade de reposição, ela foi adaptada do livro didático de vocês, lá no capítulo 5, tá? Não me recordo a página agora, mas lá no capítulo 5, vocês vão ter o tema do capítulo Oficina com Histórias Revividas. Então, nós vamos trabalhar um pouco com gêneros narrativos, tá? Então, assim, lá, iniciando esse capítulo, vocês vão observar essas imagens aqui. Então, a primeira imagem, vocês vão perceber que aqui há um animal, um porco, urubus, caminhão de lixo, lá tem três pessoas e aqui tem um menino, né? Então, você identifica que o lugar onde essa imagem foi desenhada é um lixão, é um lugar de vulnerabilidade, né? Aqui tem mais uma imagem, todas elas, repito, foram extraídas do livro de vocês. Quem tiver o livro em casa vai ter condição de visualizar também no livro, tá? Foi feito um recorte para melhor para quem não tem também. Nessa segunda imagem você vai ver o menino com a camisa vermelha, tá? Aqui os urubus, ele está procurando alguma coisa, parece que tem livros dentro da caixa, né? Então é como se fosse uma continuação dessa primeira imagem, tá? Essa terceira imagem aqui é ele já com um livro em mãos. Reparem bem aqui nesta frase. O mundo cabe dentro de um livro. Então, olha só como ele está fazendo a leitura, né? E por fim, aqui a gente consegue ver o autor dessas gravuras, tá? Otávio Júnior. Esse Otávio Júnior, ele escreveu um livro que chama O Garoto da Camisa Vermelha. Esse texto, esse fragmento, vamos dizer assim, através de imagens do livro do Garoto da Camisa Vermelha, vai contar a história de vida de um menino que tem em torno de mais ou menos 8 anos de idade. Vive em situação de vulnerabilidade, não é assistido pelo governo de modo geral, ele é menos favorecido pela sociedade. Então, assim, cada um vai ter uma crítica em relação a esse assunto, né? Então, nesta última fotografia desse desenho, a gente consegue fazer a leitura. Chuva, leitura, bolinho de chuva, bem de tardinha. Então, você vai perceber o final dessa narrativa, tá? Que este texto, através de imagens, está mostrando, porque são imagens que vão trazer dentro do contexto dela, dentro da sua narrativa, tá? Uma crítica que vai abordar a vida de um garoto que a gente não sabe quem é, não me dá o nome, e o nome vocês sabem que é uma identidade. Eu me chamo Adriele, então eu tenho a minha identidade, né? Então, esse menino não tem essa identidade, a gente só sabe que é um menino, né, que vive em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que ele possui algumas descrições de como ele está vestido durante o livro, justamente por conta dessas imagens. Esse problema que a gente vê aí, ele não é encontrado só
em imagens e fotografias, em contos, em histórias. Vocês sabem muito bem que existem muitas pessoas nessas situações, tá? Principalmente as pessoas que vivem em grandes metrópoles. Então, o autor, ele quis contar uma narrativa, contar uma história de alguém como protagonista, o garoto da camisa vermelha, para representar todos os meninos que vivem nessa situação. Não só meninos, mas vocês sabem que existem a família toda, praticamente. Tem uma escritora que o nome dela chama Conceição Evaristo. Ela publicou um livro que chama Os Olhos d'Água. Tá? Tem em PDF na internet, se vocês tiverem curiosidade. Dentro desse livro tem uma história, um conto. É um livro cheio de contos, de histórias curtas, pequeninas, tá? Dentro dele tem um conto que chama O Menino do Lixão, de lixão. Esse de lixão, ele possui a vida muito semelhante à do menino da camisa vermelha. Então vocês vão perceber que essas histórias sempre vão se repetindo, o problema ainda vai existir, o governo ainda vai ter quem oprimir. É um problema que é retratado desde muito tempo, desde quando o nosso Brasil começou a ser desenvolvido de forma desordenada, né? Então é claro que a gente sabe que essa crítica ela existe, mas conforme vocês vão crescendo, vocês vão pensando o mundo a partir de várias perspectivas, através de pontos de vista diferentes, tá? O que isso tem a ver com o título o tema do capítulo, que fala que é oficinas com histórias revividas. Provavelmente, o Otávio Júnior, que é o autor dessas imagens, vai retratar, eu digo retratar, e não é nem apresentar, tá? Ele vai retratar a vida de um garoto que de fato existiu, que um garoto que ele imaginou. Então, assim, os textos, ele tem essa brecha. A gente sabe que nem tudo é ficção. Ficção é inventado. Vamos supor, aquele filme mesmo lá, Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, o Alice no País das Maravilhas, né, que vocês conhecem. Aquelas histórias bem clássicas que a gente vem conversando durante todo esse tempo e que vocês já conhecem. Essas histórias, elas são chamadas de fábulas, de contos, de ficção, narrativas de ficção. Significa que faz parte de um mundo inventado, tá? Agora, há histórias que é ficção, foi inventado por um escritor, mas o contexto, a história, os personagens, eles existem na realidade. O garoto da camisa vermelha, com certeza existe. O de lixão, com certeza. Nós sabemos que existem inúmeras pessoas que vivem nessas situações. Então, a literatura, os textos de língua portuguesa, por isso que a nossa língua é tão rica. Nós podemos brincar com as palavras e, ao mesmo tempo, inventar ou misturar a verdade com a ficção. E tudo isso para fazer uma crítica, para bater na cara do outro, acorda, esse problema ainda existe, o que a gente pode fazer para ele melhorar ou para ele deixar de existir, tá? Feita essa leitura, vocês vão ter essas questões para responder. O que essas imagens mostram? O que você entende? O que elas retratam? Quem que é o personagem que essas imagens se referem? Né? O personagem principal. Só tem uma aí que está mostrando de fato. Né? Existem algumas pessoas lá atrás do caminhão de lixo, mas não é delas que a gente está falando. Na número 3, na terceira imagem, nós temos a seguinte frase: o mundo cabe dentro de um livro. O que isso quer dizer? O que a educação traz para nós? O que a educação melhora em nossas vidas? E na número 4, a vida do garoto visto nas imagens existe só no mundo real? Ou é de ficção? Ou é inventado? Então são respostas curtíssimas, tá? Sem encher linguiça. Vocês vão copiar no caderno de vocês apenas as respostas. Então, número 1, número 2, número 3, número 4, tá? E depois que vocês responderem, claro, vai ter lá. Agora leia o texto abaixo com muita atenção.
Esse texto aqui tem o título de O Livreiro do Alemão. Quando você ler ele, quando você lê-lo, você vai perceber que vai retratar também a vida de um garoto. E esse garoto tem também 8 anos. Né? Então, você vai perceber uma história de um garoto sofrido que vivia em um lugar bem precário, que sempre quando saía do culto ele queria jogar bola num campinho com os colegas e que eles tinham uma comunicação ali entre eles para saber se podia jogar ou não podia jogar, né? E esses meninos, eles gostavam de brincar, sobretudo mesmo enfrentando as suas situações difíceis do dia a dia, né? Porque como o lugar era em torno de um grande depósito de lixo, a gente imagina também como se fosse a figura lá do garoto da camisa vermelha. Porque quando falam o entorno era um grande depósito de lixo, a gente sabe que ele mora perto do lixão também. E se não mora perto do lixão, mora em um lugar onde as pessoas depositam lixo assim, porque não tem coleta de comunidade, vamos dizer, né? Coleta desse tipo de serviço na comunidade. Quando fala livreiro do Alemão, a gente sabe que é do Morro do Alemão, Rio de Janeiro. E lendo o texto, a gente consegue ver também, a gente percebe que ele fala, ó, não havia serviço de coleta na comunidade. Então, essa palavra comunidade marca um lugar que vocês já conhecem, né? Que as pessoas não tinham acesso à saúde, a saneamento, o lixo era queimado ali mesmo. Então, ele vivia em um lugar bem precário, né? Conta um episódio curto desse garoto e quem escreveu? Otávio Júnior. Por isso que ele escreveu o Livreiro do Alemão. Este texto, O Livreiro do Alemão, de Otávio Júnior, e aquelas imagens que foram extraídas do livro O Garoto da Camisa Vermelha são muito semelhantes, não é? Quem foi esse Otávio Júnior? Ele foi um escritor, ele é um contador de histórias, ele também produzia e produz teatro, tá? Ele se tornou conhecido justamente por conta dessas histórias. Então, quando ele tinha 8 anos de idade, ele gostava de brincar, mas ele queria um livro. E a partir dessa leitura dos livros, a partir desses brinquedos que eram jogados ali no lixão, que ele sempre procurava livros, os livros iam abrindo a mente dele. Iam fazendo com que ele pensasse no mundo, na vida dele. Então percebam, meninos, ó, a primeira, as imagens que são um texto, vai falar de uma história narrativa, de uma vida contada através de uma invenção, mas que também pode ter lá a sua realidade. E o Livreiro do Alemão, você percebe, quando você termina de ler esse texto, que eu não vou fazer a leitura dele com vocês vão perceber que é uma história autobiográfica, é como se fosse o próprio Otávio Júnior, ele contando a história dele quando ele era pequeno. Tá? É uma história narrativa? Sim. É de ficção? Não. Nesse caso aí não é de ficção, porque ele deixa bem claro, vocês vão entender. Ele deixa bem claro que essa história é a dele, certo? E não a de um garoto qualquer. Por isso que ele fala que é o Livreiro do Alemão. E aí, quando vocês terminarem de fazer a leitura, tem esse comentário em relação às histórias, tá? E vocês vão ter 4 questões sobre ele. O texto traz história de um menino real ou ficcional ou inventado? Como que era a vida desse personagem do texto? Esse texto é uma narrativa ou é um relato autobiográfico? Vamos pensar sobre a leitura. Todos nós temos o direito, esse direito de leitura no Brasil, no país em que nós vivemos. Todos temos o direito de ter educação?
segundo a Constituição, segundo a LDB, todos temos esse direito é alcançado? Sim ou não? Então, vocês vão pensar sobre a palavra leitura, sobre esse direito que nos é tido. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou gravando uma aula para vocês, explicando sobre textos, narrativas, e ao mesmo tempo, dentro do contexto desses textos, vocês vão ver que é um direito de vocês. É um direito do aluno, da criança, ter o conhecimento. Esse conhecimento é alcançado por todos? Fica aí para vocês responderem, tá? Então, vocês vão ler aquelas imagens novamente e vão responder as 4 questões lá daquelas imagens do garoto da camisa vermelha. Feito isso, vocês vão ler este último texto, que tem caráter autobiográfico, tá? E depois vocês vão responder essas 4 questões sobre o texto, tá? Então, são 4 questões para cada tipo de texto aí que eu entrego para vocês, tá bom? Caso tenham dúvidas, é só me procurar no WhatsApp, eu estou aqui à disposição de vocês sabem disso, ok? Muito obrigada, meninos, e até a próxima aula.